Passei um mês inteirinho sem um grão de açúcar. Vou nesse vídeo contar como foi essa experiência, que não foi difícil e trouxe enormes benefícios para mim. Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou André Carvalho e este é o Pra Princípio de Conversa Expresso, onde eu faço algumas reflexões e conto boas histórias. Então, se você está chegando aqui hoje e gosta deste combo, faça a sua inscrição no canal, dê sua curtida. Quem me conhece sabe que eu amo doces e coisas açucaradas. Entretanto, esta minha escolha traz algumas consequências desagradáveis. Se por um lado temos o prazer deste sabor que nós vamos ver daqui a pouquinho, que é bem viciante, por outro lado, essa escolha traz consequências muitas das vezes desagradáveis. É mais ou menos a ideia daquela música Ideologia do Cazuza. O meu prazer agora é risco de vida. Na minha família existem casos de pessoas com diabetes. E cada um sofre as consequências à sua maneira. Por causa disso, eu decidi voluntariamente, neste setembro, agora de 2021, excluir doces e açúcares. Essa ideia eu tive... Antes de eu contar como foi essa ideia, eu vou falar um pouquinho dos males do açúcar e como ele acaba se tornando um elemento viciante. Já ouviu falar que existem 3 pós que são viciantes, né? E pós-grãos, que é a cocaína, o sal e o açúcar. O açúcar é um verdadeiro parque de diversões. O consumo de açúcar traz diversos malefícios. Só para citar alguns: cárie nos dentes, obesidade, colesterol alto, gordura no fígado, gastrite, problemas de memória, pressão alta, má condição da pele, depressão, ansiedade, envelhecimento precoce, por aí vai. Quando ingerimos açúcar, ele aciona uma série de mecanismos dentro do corpo, que pode até mesmo desativar o sistema imunológico e prejudicar defesas contra doenças infecciosas. O açúcar também tem propriedades viciantes. Ao ser ingerido no organismo, há um estímulo para a produção da dopamina, o hormônio da felicidade. Logo, se o alimento desperta esse prazer, o cérebro, obviamente, pede mais. Fica ansioso pela próxima oportunidade para liberar a dopamina e aprende a reconhecer quais são os produtos que acionam este gatilho. Vamos entender um pouco melhor este processo e por que incrivelmente sentimos fome pouco tempo depois de ingerir coisas doces. Por exemplo, assim que comemos uma saborosa torta, a glicemia dispara e o cérebro libera dopamina e grandes quantidades de insulina que é secretada pelo pâncreas. Ela tira o açúcar do sangue e coloca para dentro de organelas, que são mais importantes que o sangue, implicando numa alteração intracelular. Logo em seguida, a glicemia despenca e a alta taxa de insulina provoca o acúmulo de gordura. Além disso, a falta de açúcar faz com que o corpo envie sinais de abstinência. É isso que resulta na fome constante e desejos por mais doces, o famoso gatilho para a compulsão alimentar. A recomendação de consumo de açúcar por dia é de 25 gramas, o que equivale a uma colher de sopa cheia. Mas o ideal é evitar ao máximo o consumo desta substância e procurar alternativas mais saudáveis. O paladar leva cerca de 3 semanas para se habituar com o sabor menos doce. Este é o tempo que leva para a renovação das papilas gustativas na língua, que acabam se adaptando aos novos sabores. Depois de explicar tudo isso, agora posso voltar à minha história. Por causa dessa possibilidade cada vez iminente de um diabetes, já que cada vez que eu faço um exame de sangue, minhas taxas de glicose estão perto do limiar, eu decidi voluntariamente, por um mês, cortar o açúcar. A regra era a seguinte: nada de inserção de açúcar voluntariamente. Nenhum tipo. Demerara, mascavo, refinado, qualquer tipo de açúcar. Sem bebidas industrializadas como refrigerantes, mates, sucos e principalmente sem doces. Só valia o que tinha frutose, como as frutas em si e sucos naturais de fruta. A experiência foi bastante interessante e 90% do tempo não tive nenhum problema. Eu passei briosamente por este período. O meu primeiro impacto foi do café sem açúcar, mas sem problema. Segunda vez foi quando eu fui tomar um café e puseram uma trufa de acompanhamento. Aquela trufa foi demais, eu tive que manter o propósito firme.
E a terceira vez foi já quase no final, no 27º dia, foi quando eu tive uma vontade muito grande de comer algo doce. E que eu, como alternativa, eu fritei uma banana e mesmo assim estava com vontade. E aí eu fiz um cookie de banana. Como é que a gente faz esse cookie de banana? Você amassa a banana, coloca aveia integral, cobre uma forma com papel manteiga para não agarrar e deixa no forno. Aí o tempo eu não lembro bem. Você tem que ficar sempre vigiando até aquela... se tá já na condição ideal. Passei por essas duas alternativas e me satisfizeram a vontade de comer doce. Quero deixar ressaltado que foram consequências bem pequenas. Foram 3 episódios em um mês. Eu considero o resultado desse meu esforço bem positivo. Ele foi feito de forma empírica e voluntária, então eu não medi taxas sanguíneas antes e depois. Mas eu fiz questão de me pesar semanalmente. Então você vai ver nas fotos e as datas em que eu me pesei, vou deixar as fotos aqui, para você ver o resultado desse meu esforço durante esse período em matéria de peso. Como dá para observar, a perda de peso foi muito pequena. Mas a gente tem que levar em consideração que eu não fiz nenhum treinamento físico em paralelo para que o peso fosse diminuído. O saldo que eu considero mais positivo é o aspecto psicológico, porque eu consegui doutrinar a minha mente a um hábito novo, que foi de ficar sem açúcar e sem gerar problemas, principalmente pelo que a gente viu no princípio do vídeo, que o açúcar é um elemento altamente viciante. Ao final desse processo, eu adotei o que eu chamei de relação dialética com o açúcar. O que voluntariamente eu colocava este componente, eu deixei de pôr. Então, vitamina, quando eu faço cedo, eu não coloco açúcar. Suco natural, eu não coloco mais açúcar. Café, eu já me acostumei. Mas doce, como eu gosto, eu como, mas comedidamente. Então, dessa forma, eu acabei criando um novo hábito. Falando em hábito, eu vou deixar aqui no card o nosso vídeo que a gente fez sobre a força do hábito, para você ver um pouco mais aprimoradamente como hábitos novos podem ser implantados em nossa vida. E digo uma coisa para você, a experiência foi mas tão gratificante que agora, em novembro, eu estou voltando a repetir. E talvez eu faça em meses alternados. Porque caso, por uma questão genética, eu me torne diabético e que tenha de haver o controle do açúcar, eu já vou estar acostumado ao processo de viver sem o açúcar. Se você precisa de um empurrãozinho para cortar o açúcar ou diminuir o consumo do açúcar ou quer adotar hábitos saudáveis, deixe seu comentário aqui e te espero num próximo encontro. De um encontro que seja saudável e com excelentes experiências de vida. Até lá!